Bom dia. Inicialmente, cumprimentar os nossos colegas, então, que estamos formando essa comissão especial de exame da instrução do projeto de resolução legislativo número 2/2024, o vereador Márcio Fischer como relator, o colega Haroldo Deves como vice-presidente da mesa, os colegas assessores aqui da casa, colaboradores, enfim, quem nos acompanha também através das redes sociais. O nosso objetivo hoje, então, é darmos início aos trabalhos dessa comissão que foi formada especialmente para analisar, então, algumas alterações que vão ser feitas nos nossos regimentos da casa. Então, vamos começar hoje fazendo uma leitura da proposta inicial e, posteriormente, então, a gente considera que nessa reunião a gente possa avançar bastante, talvez sobre todo o assunto, e vamos dar um prazo, então, para que os demais colegas possam fazer algumas ponderações ou algumas sugestões que, porventura, possam acontecer sobre o assunto. Então, vamos lá. O projeto de resolução, então, número 2/2024, de 13 de março, que altera a redação dos artigos 28, 108 e 154, revoga o inciso 15 do artigo 38 e acresce a seção 1A ao capítulo 1 do título 4 da resolução legislativa número 9, de 2022, de 23 de novembro de 2022. Essa resolução, né, Miriam, ela trata sobre o processo legislativo, né? A resolução inicial, tá bom. Então, o artigo 1º altera o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 28 da resolução legislativa número 9/2022, que passa a ter a seguinte redação. O artigo 28, então, parágrafo 4º, inciso 1. Ordinariamente, nas primeiras e terceiras semanas de cada mês, às segundas-feiras, às 8 horas, exceto durante o recesso parlamentar e na ausência de pauta a ser deliberada pela mesa diretora. Isso aqui reflete, então, a questão das reuniões da mesa diretora da Câmara, né, Miriam, se estou correto? Que era o horário, então, das 9, passou para as 8. Tu pode nos auxiliando também, né, Miriam, faz favor, que a gente poder ter um pouco mais de ideia do que se trata, às vezes a gente não tem nenhuma ideia assim muito formada. O artigo 2º revoga o inciso 15º do artigo 38 da resolução também, né? O artigo 38, que era elaborar relatórios da legislação fiscal, esse foi, então, cortado. E acresce a seção 1A e os artigos 106A e 106 ao 106Q, ao capítulo 1 do título 4 da resolução também, a qual passa a viger com a seguinte redação. Seção 1A do processo legislativo eletrônico. Que isso agora é uma novidade para nós, então, né? Que nós, até o momento, a gente não estava trabalhando com ele, né? Ou já estamos trabalhando só sem uma normatização, né? Tá. Agora, então, passa a ser... Tá, pode sim, com certeza. Deu. Não, agora é mais um... de novo. Bom dia. Agora. Não está funcionando, Miriam. Não? Aí. Agora sim, bom dia. Quanto à inclusão desse texto no regimento interno, ele se refere simplesmente a regulamentar o processo legislativo de forma eletrônica também, né? Que ele possa ser também de forma eletrônica. Pode ser de meio físico, continuar ainda sendo meio físico e também de forma eletrônica. Então, a partir da aprovação deste projeto. Tá, legal, então. Então, artigo 106A, para o disposto nessa seção, considera-se: 1. Meio eletrônico é qualquer forma de armazenamento e tráfego de documentos e arquivos digitais. 2. Transmissão eletrônica é toda forma de comunicação e envio de arquivos à distância e em formato digital, e com a utilização de tecnologias de informação e de redes de comunicação digital, preferencialmente com a rede mundial de computadores, a internet. 3. Processo legislativo é o conjunto de atos e proposições organizados pela Câmara Municipal e iniciados pelos poderes executivo ou legislativo ou por cidadão, conforme as regras expressas na Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e nesse regimento interno. 4. Processo legislativo eletrônico é o conjunto de atos e documentos digitais disponibilizados e mantidos em arquivos por meio digitais e com transmissão eletrônica, correspondentes à elaboração, protocolo e tramitação das proposições do processo legislativo.
A proposição, que é o quinto, é toda a matéria sujeita à deliberação do plenário, nos termos do regimento interno. E a digitalização é o processo de reprodução ou conversão de documento produzido fisicamente para o formato digital. 7. Documento digital é o documento originalmente produzido em meio digital. 8. Usuários internos são os vereadores e os servidores do Poder Legislativo. 9. Usuários externos são os demais usuários com quem o Poder Legislativo tem a necessidade de trocar informações. 10. Assinatura digital. No âmbito do Poder Legislativo, é baseada em certificado digital emitido de acordo com as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, com uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a identificação virtual do cidadão no Brasil, nos termos da legislação federal. Hoje, cada vereador já está utilizando a sua, então, né, Miriam? A assinatura. O certificado digital, que é o 11º, é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma autoridade certificadora e que contém diversos dados sobre o emissor e seu titular, a fim de vincular uma pessoa ou uma entidade a uma chave pública. 12º, o sítio eletrônico é o portal oficial de informações e conteúdos institucionais do Poder Legislativo na internet, disponível para consulta pública do cidadão, em que são disponibilizados endereços eletrônicos de acesso aos principais sistemas informacionais da Câmara. O 13º é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, é o sistema oficial de disponibilização, organização, tramitação, apresentação, manutenção e transparência de documentos eletrônicos do processo legislativo eletrônico do município na internet, em que são incluídas e mantidas as proposições legislativas e administrativas, além das normas jurídicas do município produzidas pelo Poder Legislativo. O artigo 106b, o Sistema de Processamento Legislativo Eletrônico do Poder Legislativo, CAPL, poderá ser utilizado como meio eletrônico de apresentação de proposições e tramitação do processo legislativo, como também da comunicação de atos, notificações e encaminhamentos legislativos. Esse é o que está sendo usado agora já, Miriam. As nossas proposições já passam por aí. Tá. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nessa seção às rotinas na tramitação de matérias legislativas e administrativas, bem como poderá ser utilizado para envio de processos e notificações a usuários externos. Parágrafo 2º. Os encaminhamentos realizados na forma dessa seção serão considerados pessoais para todos os efeitos legais. Artigo 106c. O protocolo de proposituras que originem processos legislativos, tais como projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo, propostas de emenda à lei orgânica, requerimentos, indicações, moções e qualquer outros documentos e proposições, bem como a prática de atos processuais legislativos em geral, por meio eletrônico, poderão ser formalizados mediante o uso de assinatura digital. Deixa eu só te perguntar aqui, Miriam, o que nós pedimos sempre é pedido de providências, ele entra como? Ele entra como... Por proposição ou não? Ele entra dentro, está dentro das proposições, então. Não precisaria constar ali, não, né? É uma proposição. É uma posição. Tá, legal. Pedido de providência de proposição, tá. Parágrafo 1º. O envio por meio eletrônico será admitido mediante o uso de assinatura digital, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Legislativo. Parágrafo 2º. O credenciamento no Poder Legislativo será utilizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do usuário. Parágrafo 3º. Ao usuário será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. Artigo 106d. A autenticidade e a integridade das proposições deverão ser garantidas por sistema de segurança eletrônica acessível por conexão criptografada, SSL, mediante o uso de certificação digital emitida de acordo com as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas e Privadas, ICP Brasil. Agora, parágrafo 1º. As proposições e documentos produzidos de forma eletrônica poderão ser assinados digitalmente por seu autor, como garantia da origem e de seu signatário. Aí, o parágrafo 2º, os documentos digitalizados deverão ser assinados ou rubricados e anexados à proposição ou documento principal. Tá. Artigo 106F. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e o sigilo de sua senha pessoal e da chave privada de sua identidade digital, não sendo contestável, em nenhuma hipótese, a alegação de seu uso indevido. Então, cuidados, né, colegas vereadores.
Artigo 106G. As proposições e seus documentos vinculados poderão ser produzidos eletronicamente e enviados pelo sistema de processamento eletrônico da Câmara Municipal de Horizontina. O 106H. Os processos oriundos do Poder Executivo e demais órgãos e entidades poderão tramitar na forma eletrônica e ser protocolados eletronicamente. Artigo 106I, nos casos de indisponibilidade do sistema ou impossibilidade técnica por parte do Poder Legislativo, 1. Prorroga-se automaticamente para o primeiro dia útil a solução do problema o termo final para a prática de ato sujeito a prazo. 2. Será permitido o encaminhamento em meio físico, excepcionalmente e somente em casos urgentes, para ser protocolizado pelo interessado diretamente no setor competente da Câmara, digitalizando-se o documento físico. Então, a via vai ser só digital, né? Em algumas exceções, no caso não ser permitido, que vai ser permitido o meio físico. Vai ter que ficar assim. Tá. E esse termo ali está certo? Protocolizado? Não seria protocolado? Pois é, mas a correta, onde é que eu entendi aqui? Só para nós entender bem, né? Não, e-mail físico. Será permitido encaminhamento em e-mail físico, excepcionalmente. Né? Então, na verdade, vai ser tudo meio eletrônico, excepcionalmente por... O meio físico vai... Assim, todos os artigos, eles vêm dizendo poderão, né? Poderá ser utilizado o processo legislativo eletrônico. Né? Para tu não restringir, nesse caso aqui, nesse artigo, fala sobre a indisponibilidade do sistema. Quando acontecer uma indisponibilidade do sistema e você, vereador, ou alguém quiser protocolar alguma coisa eletronicamente, então tem essa exceção, né? Sim. Então, pode ser encaminhado em meio físico, excepcionalmente, no caso de ter a vontade de fazer eletronicamente pelo sistema e ele está com uma indisponibilidade nesse dia, né? Algum problema na internet, algo nesse sentido. Isso. Sim, compreendo. Sim. Isso aí. Sim. Sim, sim. Sim. Dá uma garantia, né? Sim. Beleza. Vamos lá, então. Parágrafo único. A indisponibilidade de sistema ou impossibilidade técnica serão reconhecidas no portal da Câmara Municipal de Vereadores. 106J. A correta formação do processo legislativo eletrônico é de responsabilidade dos servidores do Legislativo, do Executivo e dos vereadores, que deverão preencher corretamente os campos obrigatórios contidos no formulário eletrônico. O parágrafo único, caso verifique irregularidade na formação do processo legislativo que impeça ou dificulte sua análise, o presidente do Poder Legislativo poderá abrir o prazo ao autor para que promova, em até 2 dias úteis, as correções necessárias, sob pena de arquivamento. Beleza. 106K, consideram-se realizados os atos dessa sessão no dia e na hora de seu recebimento no sistema de processamento legislativo eletrônico do Poder Legislativo. Parágrafo único, os atos serão considerados tempestivos quando recebidos até o término do horário de expediente do Poder Legislativo, no último dia do prazo, considerado a hora oficial de Brasília. Deve? Quanto a essa... Só uma informação quanto a esse parágrafo.
Não consta ali, mas é uma informação de funcionamento do sistema, né? As pessoas, os vereadores, ou os assessores, né? Ou os cidadãos também, poder executivo, vão cadastrar a proposição lá no sistema. Tá? O cadastro não quer dizer que ele esteja protocolado. Precisa enviar para protocolo. Quando a Câmara aqui na Secretaria receber o protocolo, que ele estará protocolado, né? Aí será considerado um documento oficial. Aí que ele estará recebido, né? Nesse horário, no momento em que ele será recebido, não em que ele é cadastrado, né? Não necessariamente o fato de tudo gerar o documento que ele possa estar. Sim, tá. Sim. Artigo 106L, será fornecido pelo Sistema de Processamento Legislativo Eletrônico recibo eletrônico dos atos praticados, que conterá as informações relativas à data, à hora da prática do ato e à identificação da proposição. O 106M, o Sistema de Processamento Legislativo Eletrônico estará ininterruptamente disponível para acesso, salvo naqueles períodos, então, de manutenção do sistema previamente comunicados. Artigo 106N, é livre a consulta no sítio do Poder Legislativo às proposições, documentos e aos atos relativos ao processo legislativo eletrônico, salvo os que, por disposição legal ou por sua natureza, sejam sigilosos. O 106O, as proposições e documentos produzidos eletronicamente com garantia da origem de seu signatário, na forma estabelecida nessa seção, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Parágrafo 1º. Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Parágrafo 2º. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável ao grande volume, acima de 500 páginas, ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados no prazo de 2 dias úteis, contados do envio da petição eletrônica em original ou cópia autenticada. Isso compete daí a quem for o propositor, no caso. Às vezes a questão desses LDO e tal, aí que vem do Executivo, também se encaixa aí, né? Não, acho que a LDO, acho que até eles sempre conseguem, porque são relatórios do sistema, né? Então, ele tem um formato digital mais fácil, compacto. Mais fácil, né? Mas isso é para casos excepcionais, sim, né? A gente não tem que isso, talvez aconteça de ter algum projeto, algo acho que até hoje nunca aconteceu, que tenha um anexo, né, muito grande, que não consiga ser anexado ao sistema pelo tamanho do arquivo, né? Então, é uma forma de conseguir fazer. O parágrafo 3º, os documentos com dimensões maiores que o padrão A4, como desenhos arquitetônicos, de engenharia e mapeamentos, deverão ser entregues em formato digital ou enviados no prazo de 2 dias úteis, contados do envio da petição eletrônica. Aí em meio físico, né? Artigo 106P. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. Parágrafo único. Os autos dos processos legislativos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade aos dados, sendo dispensada a formação de autos suplementares. O 106Q. O detalhamento das rotinas e os procedimentos administrativos inerentes aos processos eletrônicos do Poder Legislativo poderão ser regulamentados pela mesa diretora. Legal. E agora, então, terminado aquele primeiro, né, o artigo 4º altera o parágrafo 1º do artigo 108 da Resolução Legislativa, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 108. A proposta de emenda à lei orgânica municipal será deliberada em 2 turnos de votação, com um interstício de 10 dias, sujeitando-se à tramitação por rito especial, nos termos do artigo 162 desse regimento interno. Artigo 5º. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 154 da Resolução Legislativa, que passa a ter a seguinte redação. A requerimento, o artigo 154, parágrafo 3º. A requerimento de líder ou mediante proposta do presidente, as emendas poderão ser discutidas e votadas de forma global ou em grupos devidamente especificados. Esse é aquilo para nós alterar aquela questão de não ser individualizado, que nós comentamos, né? Então, agora pode ser votado em bloco, que evita todas aquelas questões de nós ter que ir uma por uma. Nós já fizemos, acho que isso aí na outra vez, não foi? Né? Tá, beleza, tá bom. Sim, só para formalizar, né? O artigo 6º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Presidente Rafael Thiago Godoy, presidente dessa casa, Alessandro Rafael dos Santos, primeiro secretário,
e assim terminamos. Então, essa é, então, a proposta de emenda, e nós a lemos até para conhecimento de quem nos acompanha, e até por uma questão pro forma dessa comissão, a gente vê que tudo que está aí, eu acho que é de bom alvitre ser modificado. De outra forma, também, como acho que já conversado por essa mesa, a gente vai fazer uma proposta, então, conjunta, para a questão das emendas impositivas, né, que nós vamos apresentar, então, até o prazo do dia 12/4, e a gente solicita, então, também a Miriam, que faça, então, de forma oficial aos vereadores, uma colocação, que nós temos até o dia 12/4, para alguma sugestão de emendas para apresentação, então, no caso dos vereadores, que possam vir a corroborar também essas mudanças que a gente está fazendo. Né? Então, oficialmente, se alguém tiver alguma proposta de mudança, que a gente possa discuti-la, né? E contemplar, então, nessa nova emenda que estamos fazendo, nesse projeto que estamos fazendo aí, porque para evitar que a gente precise se reunir mais vezes quando surge alguma sugestão. Tá? Essa nós vamos fazer, então, essa emenda talvez aí de a gente aumentar o número de emendas impositivas, né? A gente vai fazer como uma proposta da nossa mesa diretora, Haroldo, mas com o consentimento dos colegas. Vamos ver hoje, de repente, na sessão, a gente já tem uma ideia deles, e a gente apresenta como uma emenda nossa, né? Da mesa, da comissão, isso não a mesa, da comissão especial, no caso. E até se os vereadores tiverem mais alguma mudança dentro do regimento, né, que a gente pudesse fazer, talvez tudo nessa leva, né, para então, nós no prazo. Aí vai ser formalizado num ofício, né? Além dessa proposta, que se tiver outra, a gente analisa, não sobre essa, quer dizer assim, mas que tem alguma outra mudança que queira fazer dentro do regimento, a gente faria tudo agora, para não precisar mudando cada pouquinho. Viu só, então, para colocarmos o prazo, nós tivemos a eleição, tivemos, então, agora a leitura, então, dessas sugestões, né? Até o dia 12/4, então, agora é o prazo para a apresentação de emendas ao projeto de resolução. Então, os vereadores podem propor. Aí, dia 17, nós temos, então, a apresentação do teu voto, né, Márcio, como voto do relator, e depois a gente tem uma reuniãozinha só para apreciar esse voto, e depois vai o parecer final para a apresentação em plenário. Então, seria isso para hoje, né? A gente agradece mais uma vez a presença dos colegas, a disponibilidade e também... desculpa. Eu pediria, então... Está tudo tranquilo, Coata? Acho que ela está finalizando. Tudo tranquilo, Coata? Então, eu pediria que fosse feita a leitura da ata para que a gente pudesse apreciá-la. Comissão Especial para Exame e Instrução ao Projeto Resolução número 2, que altera o regimento interno. Ata número 2, 2024. Ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2024, às 8h10, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, reuniram-se os membros da Comissão Especial para Exame e Instrução do Projeto de Resolução Legislativa número 2, 2024, que altera o regimento interno. Na ocasião, se fizeram presentes os vereadores titulares Álvaro Calegaro, Haroldo Deves e Márcio Fischer. A reunião foi presidida pelo presidente da comissão, Álvaro Calegaro, na presença dos demais membros da comissão. Os artigos foram lidos e discutidos, estando conforme ao que foi apresentado pela mesa diretora. Foi concedido o prazo para apresentação de emendas pelos demais vereadores até o prazo previamente fixado no cronograma, que é até o dia 12 de abril do corrente ano. Não havendo mais assunto, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros presentes à reunião.
Obrigado. Os colegas, alguma ponderação a respeito da ata? Então, colocamos a ata em votação. A ata aprovada, então, pelos colegas. Seguimos, então, agora para as próximas formalidades, então, né? A comunicação aos demais vereadores com as sugestões que, porventura, venha a ter sobre o regimento interno. Uma boa semana a todos nós.